Olá, boa noite a você que nos acompanha. Está começando o debate do Grupo Cidade de Comunicação, à Prefeitura de São Luís. Um espaço dedicado à promoção da democracia para que você fique bem informado sobre as propostas de cada candidato. Eu sou Salci Lima e serei a mediadora deste debate. De acordo com a legislação eleitoral, os representantes de cada coligação estiveram reunidos com a direção da emissora e assinaram um termo que garante a presença deles aqui no debate. São eles em ordem alfabética. O candidato Duarte Júnior, do PSB, foi convidado, mas não compareceu ao debate. Fomos informados pela assessoria que houve incompatibilidade com a agenda do candidato. A TV Cidade lamenta a postura do candidato justamente em um momento tão importante para o futuro da cidade. O candidato Eduardo Braide, do PSD, foi convidado, mas também não compareceu e nem justificou o motivo de sua ausência. A TV Cidade lamenta a postura do candidato justamente em um momento tão importante para o futuro de São Luís. O candidato Fábio Câmara, do PDT, foi convidado, mas não compareceu e nem justificou o motivo da ausência. A TV Cidade lamenta a postura do candidato justamente em um momento tão importante para o futuro da cidade. Flávia Alves, do Solidariedade, está aqui presente. Franklin Douglas, do PSOL, também compareceu. Saulo Arcangeli, do PSTU. Wellington, do Partido Novo, doutor Iglesio, do PRTB. E lembrando você que este debate está sendo transmitido pela rede de emissoras afiliadas à Record em todo o estado do Maranhão. E também nas plataformas digitais. O Instagram é @tvcidade.ma. No canal do YouTube você acompanha pela TV Cidade MA e pelo portal suacidade.com. O candidato Wellington do Partido Novo foi convidado, mas também não compareceu ao debate e a TV Cidade lamenta a postura do candidato, justamente em um momento tão importante para o futuro da cidade de São Luís. Agora nós vamos acompanhar as regras que serão seguidas aqui neste primeiro bloco do debate. Então vamos dar início ao nosso debate. Nós começamos com o sorteio para saber quem fará a primeira pergunta. Vamos lá. Candidato Saulo Arcangeli, pode acompanhar aqui. Peço por gentileza que você faça a primeira pergunta. E você escolhe, você vai até o púlpito, faz a sua pergunta, você escolhe quem vai responder a sua pergunta, por gentileza. A candidata Flávia Alves foi escolhida para responder a pergunta. Vocês vêm até o púlpito, por favor. Candidata Flávia, nós tivemos em 2023 a aprovação de um plano diretor na cidade de São Luís, que atacou muito, principalmente a zona rural da nossa cidade, né? A questão do meio ambiente, a questão das áreas de preservação ambiental. Infelizmente, teve o apoio na totalidade da Câmara, o apoio também do governador Brandão, a partir da Secretaria de Indústria e Comércio, e do prefeito Braide, uma grande aliança. Qual a sua posição sobre o plano diretor e as mudanças que foram feitas na cidade de São Luís? Boa noite a todos. Falar sobre a questão do plano diretor de São Luís e também sobre a matéria ambiental é uma oportunidade muito grande da gente falar e apresentar as nossas propostas para melhorar a qualidade de vida de todos que vivem em São Luís. Não somente na zona urbana, que já é uma população que é privilegiada pelos serviços públicos que se concentram na zona urbana, mas também a população da zona rural. Eu te digo, Saulo, que o meu projeto, o meu plano de governo está focado em garantir qualidade ambiental, sustentabilidade para quem vive em São Luís. Já com a mobilidade urbana, que é para que essas pessoas que vivam na zona rural cheguem ao centro de São Luís com rapidez, com dignidade, implantando serviços de saúde pública também na zona rural, porque a zona rural de São Luís ela é amplamente negligenciada nos serviços de educação e saúde. E eu queria saber também, Saulo, qual é a sua proposta para na prática, a qualidade ambiental de São Luís, da vida em São Luís, ser efetiva, tendo em vista que São Luís não apresenta nenhuma política prática para a questão ambiental. Candidata Flávia, o plano diretor foi aprovado, né, e foi retirada 30% da área da zona rural. Isso aí é fato. Né? Com o apoio do governador Brandão,
e do prefeito Eduardo Braide e de toda a Câmara de Vereadores. Foi retirado 2% do lençol freático da nossa cidade. Nós temos um problema de água terrível e teve um grande acordão com o empresariado para tirar essa área. 11,5 hectares de área de dunas também foram retiradas no plano diretor. Você tirou 2/3 da área da APA do Maracanã também, e você tirou a metade do sítio Santa Eulália. Então, esse plano diretor, Flávia, já foi aprovado. Então, a gente vai precisar rever todos esses posicionamentos, porque isso ataca em cheio, principalmente a questão ambiental, e a gente sabe que São Luís está com índices ambientais terríveis. O governo do estado, há mais de 90 dias, esconde o que está dizendo as estações de monitoramento do ar. Seu tempo foi encerrado, você pode voltar ao seu lugar, por gentileza. Também pode voltar ao seu lugar. Não está aparecendo tempo para mim, não apareceu. Não apareceu. Tem que dar uma... Vamos fazer um novo sorteio aqui, para saber quem será o próximo candidato a fazer a pergunta, e ele escolhe quem vai responder. Iglesio Moisés. Candidato, você pergunta e você escolhe quem vai responder a sua pergunta, por gentileza. Pode chamar qualquer um? Pode. Não, pode. Pode ou não? Pode. Pode, tranquilo. Doutora Flávia, falar um pouquinho de propostas. Acho que pode. Estão dizendo que pode. Estou confiando. Boa noite, uma satisfação participar aqui. Doutora, qual que é a sua opção de plano de governo para melhorar essa questão das filas da saúde aqui no município? Como fazer isso e qual a metodologia que vai ser utilizada? Candidato Iglesio, a saúde de São Luís, de fato, é um caos hoje e não foi priorizada na gestão municipal. Eu não entendo por que as filas da saúde, as filas da marcação de consulta não... Começou o tempo, candidato. Boa noite a todos, boa noite a todas. Permitam que eu me autodescreva primeiramente. Eu sou Franklin, um homem negro de 51 anos, cabelos já ficando grisalhos, sobretudo nas laterais, visto um terno preto sob uma camisa de linho azul. O meu sinal em libras, dado meu primeiro aluno de surdo de comunicação, é este. Com isso, quero que todos possam ver esse debate. Sobre a questão do tratamento de esgotos. É uma situação extremamente complicada. Antes, porém, esquecendo, quero lamentar os ausentes. Quando eu digo que há uma falsa polarização, isso aqui concretiza. Braide falta o seu terceiro debate. Já pode pedir música no Fantástico. Duarte, considerando a ausência no debate da CNBB, também já é o terceiro debate que ele falta. Também pode pedir música no Fantástico. Por isso que é uma falsa polarização. E, Flávio, essa falsa polarização também se replica na questão exatamente da política de tratamento de esgotos. O Braide já foi presidente da CAEMA, como prefeito não solucionou, e o Duarte não pode criticar o Braide porque o governo do estado defende a privatização da CAEMA. Primeira coisa, nós somos contra a privatização da CAEMA. Nós acreditamos que a CAEMA tem que continuar pública. E a prefeitura, 2025, é um ano em que vai se refazer revisar esse contrato entre prefeitura e governo do estado. Nós defendemos que a prefeitura seja firme em negociar. Não deixar que aconteça o que aconteceu com o São José de Ribamar. Privatização, BRK ambiental, falta de água, água cara para a população. Dá para fazer 4 extrações de tratamento de esgoto, uma por ano com o orçamento do município, mas precisa exigir, sobretudo, do governo federal e do governo do estado, políticas em parceria para resolver o problema de tratamento e, com isso, despoluir as nossas praias. Ainda no tratamento de despoluição das praias, tratamento de esgoto, é possível que a gente municipalize os 300 poços artesanais que tem em São Luís e negocie com a CAEMA essa gestão das águas públicas. Candidata tem direito a 1 minuto. Franklin, eu compreendo o seu posicionamento, mas a questão do esgotamento sanitário e da água, do fornecimento de água em São Luís, ela é urgente. A população de São Luís reclama todos os dias do esgoto a céu aberto na porta das suas casas. A população de São Luís dorme
preocupada se vai ter água na sua torneira no dia seguinte. Então, o nosso plano é discutir o contrato com a CAEMA, que inclusive em 2026 necessariamente precisará ser reavaliado e recontratado, trazer a CAEMA para a responsabilidade. Se a CAEMA não pode, vamos sim enfrentar esse assunto, colocando talvez uma alternativa mista, em que uma empresa trate, a outra empresa distribua água, a outra empresa faça o tratamento do esgotamento sanitário. O que não pode é São Luís conviver com essa questão de saúde pública, que é o esgoto a céu aberto, com a falta de balneabilidade das praias, com São Luís não podendo desenvolver o turismo e gerar emprego e renda porque as nossas praias estão poluídas. Vamos resolver o problema da água e do esgoto em São Luís. Tempo encerrado, candidata. Obrigada. Agora o candidato Franklin Douglas escolhe o candidato a quem pretende perguntar. Não, porque eles não tiveram. De São Luís, e São Luís tem toda a possibilidade de fazer essa tarifa zero, mas estatizando o sistema, não dando dinheiro para esses empresários, que o governo Braide vai dar esse ano 100 milhões e já encaminhou uma mensagem que vai dar mais de 120 milhões no próximo ano. Nós não podemos dar dinheiro para essas empresas já comprovaram que elas não cumpriram com as regras da licitação, e nós vamos também desapropriar os ônibus, né, porque os ônibus são entregues pela prefeitura. Né, o dinheiro que vai da prefeitura é para pagar os ônibus dos empresários. É muito bom. Né, essa parceria público-privada, que o público entra com recurso, né, e a empresa privada entra com lucro. A gente vai acabar com isso. Ela, por favor, para a réplica. Candidato. Concordo plenamente. O passe livre estudantil é possível de ser feito em São Luís. Podemos adotar desde a experiência mais econômica, digamos assim, a de Fortaleza, que é apenas 70 passagens por mês para os estudantes, até a experiência mais plena, que é o que nós defendemos para todos os estudantes, de 23 milhões a 400 milhões. A prefeitura precisa abrir a caixa preta do custo dos transportes, para a gente saber qual é o custo real do transporte em São Luís, refazer o sistema de transporte de São Luís, de maneira que a gente mude de passageiro carregado para quilômetro percorrido. Isso muda substancialmente a forma de custo do passe livre, dos transportes, viabilizando, portanto, o passe livre e, sobretudo, reformar o sistema para ele ser multimodal, não defender apenas do transporte de ônibus, mas ter outras perspectivas. Com isso, barateia o sistema e o sistema viabiliza o passe livre estudantil. Nos 45 anos da luta pela meia passagem, pode ser o grande presente que a gente pode dar à cidade de São Luís. Tempo encerrado, candidato. Obrigada. Agora o candidato Saulo escolhe a quem perguntar. Eu tenho tempo, porque eu tenho 3 minutos, eu só usei 1 e pouco. Mas eu achei que você tivesse encerrado a sua pergunta. Você ficou calado. Não, a gente pode falar durante todos os 3 minutos. Está explicado lá na regra. Então, eu não posso perder o tempo. Eu posso utilizar o tempo. O senhor pretende fazer a pergunta? Não, a gente não tem essa dinâmica que o senhor quer fazer, a gente infelizmente não consegue. Não, mas você tem 1 minuto e meio para perguntar. Você encerrou a pergunta, certo? Deu um tempo, aí ele respondeu. Ele me perguntou. Não, a gente está falando agora sobre... Você falou que teve 3 minutos para falar. E aí você... Ele me pergunta, eu tenho 3 minutos que eu posso certo, utilizar. mas você ficou calado. Deu a entender que você tinha finalizado. A quem você pergunta agora no momento? Infelizmente, a gente não tem aqui como adivinhar se você vai continuar ou não a sua resposta. Não, mas a regra não é essa. É só seguir a regra. Porque eu queria... Para a gente pode usar uma réplica com os 3 minutos, está lá na regra. Mas a gente não tem como fazer isso aqui hoje. Você começou a responder, você encerrou sua resposta, ele fez a réplica dele e agora a gente precisa seguir com o debate. Senão a gente não vai ter uma organização e não vai conseguir finalizar o debate. Não, tudo bem, só que a regra... Você pretende continuar a perguntar para a única pessoa que ainda não respondeu foi o Iglesio. Tudo bem. Então vou... O senhor tem alguma coisa a dizer, candidato? Eu tenho, porque, na verdade, a regra ela não está sendo levada a risco do que foi passado. Quem tem 1 minuto e meio para perguntar, se perguntar... O senhor agora, por exemplo, ainda não respondeu. O senhor pretende responder? Não, eu tenho que responder. Pois é, então, você pretende perguntar? Nós tivemos um problema porque a Flávia respondeu 2 vezes, ela só podia responder 1, está na regra. Então está tendo um problema aí com a regra do debate. Mas a gente vai seguindo, não vamos criar nenhum problema. A gente precisa... Tudo bem, a gente precisa seguir com o debate.
funilar com a zero. Então, Peço por gentileza que o senhor se sente. Obrigada, candidato. Bom, a gente vai dar continuidade ao debate. Então, eu tenho que usar o meu tempo todo. O senhor vai perguntar. Iglesias, trazendo o debate do saneamento, o Frank e a Flávia discutiram aqui o saneamento, mas tem um outro fator, né, que não foi tratado pelos dois, porque a gente nem pode renovar o contrato em 2026. Pelo Estatuto do Saneamento, nós não podemos renovar. O prefeito Braide se acovardou, porque ele poderia renovar durante o contrato, né, e o contrato vence em fevereiro de 2026. Você é deputado estadual. Tem um projeto de lei que você deve saber que está sendo discutido ali na Assembleia Legislativa, que é a questão da regionalização, né? E aí eu queria saber a sua posição sobre a questão da regionalização do saneamento e da água em São Luís, já que o projeto está lá na Assembleia Legislativa parado, o governo Brandão, que você é aliado, está travando esse projeto. Por quê? Porque ele quer privatizar a Caema, né, através de empresas aí que já estão interessadas, como a Equatorial, né, que quer cobrar de você, consumidor, água e esgoto, com aumento anual. Mas a Equatorial quer comprar, se você não sabe, a Equatorial já se colocou que vai comprar a Caema, inclusive numa entrevista, né? Então eu queria ver sua posição. Você é a favor da privatização do seu governo Brandão ou quer continuar com a Caema para garantir realmente água e saneamento para a população? Primeira coisa para deixar bem claro é desfazer essa mentira que ele acabou de falar. Eu sou um deputado independente. Sabe por quê? O salário do governador é a coisa mais específica em relação a uma pessoa lá tem de direito. O governador mandou uma proposta para aumentar o próprio salário. Eu fui contra e fiz discurso contra, dizendo que é inadmissível que um governador que tem cartão corporativo, que não paga nenhum centavo para se alimentar, não paga nenhum centavo para viajar, não paga nenhum centavo para ter roupa, tem aumento de salário. Para mim é uma excrescência isso aí. Então eu fui contra, mas fui voto vencido. Segundo ponto, Caema. Eu sou totalmente a favor de se acabar com essa Caema tratando água e esgoto dentro de São Luís. Sabe por quê? Deficitária. A empresa é deficitária, o Estado não tem condições de organizar, não organiza, precisa todo mês aí pagar mais ou menos 8, 9 milhões de reais para a conta da Caema fechar. Então essas conversas, elas são muito bonitas de trazer aqui para o papel, de vamos manter aqui a empresa pública, vamos manter o saneamento, vamos fazer uma empresa pública para transporte, empresa pública para tudo. O Estado é incompetente para gerenciar. Quando o Bolsonaro, que tem nosso apoio, que nos apoia aqui na eleição, criou o marco do saneamento, foi justamente o que o Braide votou contra, diga-se de passagem, foi para melhorar a situação das empresas que prestam serviço. Empresas públicas que prestam bons serviços continuam, empresas públicas que prestam maus serviços, elas são retiradas e se faz uma licitação, uma privatização para ver quem vai oferecer. Agora, óbvio, quando eu falo de privatização, não estou falando dessa palhaçada que aconteceu em Ribamar, em Passo do Lumiar, com BRK, Odebrecht, da época aí das macacadas que existiam no governo Lula, que é o governo apoiador de bandido que, infelizmente, esses partidos de esquerda todos batem palma para o governo Lula. Eu não bato palma para bandido, graças a Deus. Então, o que acontece? Caema é um problema que, por mim, vai ser enfrentado com substituição, se possível. Se não se enquadrar, vai ser substituída. E aí nós vamos buscar o quê? É uma empresa que queira fazer aporte de investimentos e, obviamente, com um plano de longo prazo. Agora tem que ter um regime jurídico sério. No Maranhão, nada é sério. Em São Luís, nada é sério. A mentira é o ativo mais abundante aqui nesse estado, infelizmente. E aí a gente vê candidaturas que vêm para cá, algumas, trazer coisas que não são possíveis de acontecer. Como é que vai falar, meu Deus do céu, em privatizar uma empresa para transporte público na cidade? Então, a pergunta que eu fico, eu tenho esses 30 segundos aqui para usar ou eu sou obrigado a consumir? Porque a regra está dizendo que eu teria. Eu tenho que terminar? Então vamos terminar aqui. Então, assim, o que acontece? Tem que parar de falar aqui para o eleitor o que o eleitor quer ouvir, porque não vai ser realizado. Falar de saneamento é falar de substituição de Caema, porque não dá conta. O presidente é esforçado, mas não dá conta. O governo não dá a atenção que deveria. O déficit é gigantesco, então nós temos que pensar em substituição. Gente séria, olha para a câmera, olha para o eleitor e fala a verdade. Obrigada, candidato. Agora a sua réplica.
Eu acho que o Iglesias não respondeu minha pergunta, eu acho que ele não sabe nem desse projeto que está na Assembleia Legislativa. Isso é muito ruim, né? Mas é do governo, do seu governo, né? Inclusive você aprovou o último aumento aí para os professores da UEMA, né, para os servidores, né, de 4 anos, 11%, você aprovou e defendeu contra porque você é aliado do Brandão. Você pode até tentar esconder, né? Você quer ser só aliado do Bolsonaro, mas o PL do Bolsonaro está com o Duarte, né? Então, para tu ver. Então, você não conhece o que está acontecendo ali na Assembleia Legislativa. Tem um projeto que a gente defende, que é que você vai regionalizar, você vai pegar São Luís, vai pegar Itapecuru, vai pegar a Baixada, né, para poder, sim, em fevereiro de 2026, e a gente vai continuar defendendo a CAEMA, os trabalhadores e trabalhadoras da CAEMA, porque, infelizmente, a CAEMA virou cabide de emprego de terceirizada. A CAEMA tem como garantir, mas aí tem que ter cobrança e a prefeitura tem que pagar. Obrigada, candidato. Obrigada. Encerramos essa primeira rodada. Agora nós vamos ter uma rodada de perguntas feitas pelos jornalistas do Grupo Cidade. E todos esses candidatos vão responder uma vez durante a... Boa noite a todos que assistem à TV Cidade Record. Minha pergunta é para o candidato Iglesias. O senhor, durante as sabatinas, afirmou que as atuais modificações feitas pelo prefeito no trânsito, elas vão colapsar com o passar do tempo. Na sua proposta de governo, seu plano de governo, o que o senhor pretende, caso seja eleito, melhorar o trânsito de São Luís com relação a essas obras que o senhor afirma que vão colapsar no futuro e como melhorar esse trânsito, já que essas obras, na sua opinião, não vão ser satisfatórias com o passar do tempo? Olha, primeira coisa, eu não sou irresponsável de não dar crédito a quem teve crédito. O prefeito, alguma coisa em termos de intervenção de trânsito, fez. Tanto que é por isso aí, por conta do show do Alok, que ele goza aí de uma certa aprovação popular. Infelizmente, você se acostumou a muito pouco. E aí você, como se acostumou a muito pouco, você costuma achar que pouco é muito. E aí aprova uma gestão que fez o mínimo possível. Fez intervenções que hoje funcionam. São Luís tem 469.252 veículos, sendo aí aproximadamente 340 mil carros, 240 mil carros, 130 mil motos, 30 mil caminhonetes, e aí vai, 20 mil caminhonetas, motonetas e por aí vai. O que acontece? Daqui a 5, 6 anos, essas obras elas não vão ter efeito. Por quê? Porque as vias públicas foram feitas sem obedecer um passo básico. A minha pergunta vai ser para o candidato Saulo Arcangeli. Boa noite a todos que estão acompanhando aqui o nosso debate. Candidato, você pode ficar aqui, por favor? Candidato, é o seguinte, a gente tem visto uma realidade muito comum aqui na nossa capital maranhense, que são o crescimento de alunos com transtorno do espectro autista nas escolas, mas infelizmente nesses ambientes a gente tem percebido que não tem um apoio para esse tipo de crianças, não só do transtorno espectro autista, mas também não só de transtornos, mas também em relação a deficiências, que tanto as crianças precisam desse apoio, como os pais também, que tem sido aí, a gente que é do Jornal da Cidade, por exemplo, eu que sou do Jornal da Cidade, tenho visto muitos casos de mães que têm as matrículas negadas e outros tipos de problema. Eu queria saber qual é a sua solução emergencial nesse sentido para as crianças da capital maranhense que dependem aí desse momento, dessa oportunidade na educação. Uma excelente pergunta. Primeiro, você teria que cumprir o Plano Municipal de Educação, que foi aprovado em 2015 e agora tem 10 anos para sua aprovação. No próximo ano ele fecha o ciclo, né? E os prefeitos que passaram, inclusive o atual, não cumpriram e não cumprem o Plano Municipal de Educação, que tem ali na sua meta 6 a questão da educação inclusiva, né? Da necessidade de você ter na escola, né, um tutor, né, para as pessoas que têm dificuldade de aprendizagem, né? E você precisa também, né, não só com o espectro autista, mas com todas outras casos das crianças que necessitam cada vez mais de um processo, né, de condições especiais para poder, né, conseguir realmente ter uma educação de qualidade. Exatamente, a minha pergunta vai para o candidato Franklin Douglas. Certo. Candidato, nós sabemos que um dos principais problemas que afligem a população ludovicense é relacionado ao desemprego.
No seu plano de governo, o senhor cita o Plano Emergencial de Emprego. O que exatamente seria esse plano e como o senhor pretende implantar aqui na capital São Luís? Ok, eu só preciso registrar que nós do PSOL somos, da Federação do PSOL, Rede, somos um partido de esquerda e não. Nós não batemos palma para bandido. Nem bandido que rouba joia, nem bandido que rouba vidas. Como o governo Bolsonaro, que roubou do seu lar, da sua convivência, das pessoas que estão em torno de você, cerca de 700 mil vidas por conta de não propiciar a chegada da vacina contra a Covid no Brasil. Essa carapuça não serve ao pessoal. Emprego. Nós estamos propondo um plano emergencial logo nos primeiros 100 dias. Eu sou o único candidato que apresentou dentro do seu plano de governo o que fazer nos primeiros 100 dias. Eu sei o que fazer com o teu voto logo nos primeiros 100 dias. As 5 medidas iniciais. 1, regulamentar o passe livre estudantil. 2, fazer concurso público prioritariamente nas áreas de saúde e educação. 3, fazer o plano emergencial ao qual o colega jornalista se referia, mais emprego, de geração de emprego. São Luís com mais trabalho. Primeiro, com 5 subprefeituras, nessas 5 subprefeituras, realizar 5 frentes de trabalho. O que são essas 5 frentes de trabalho? Articulando com o tema da educação. Elas são frentes que vão buscar reformar as 261 escolas e mais de 70 anexos que a gente tem em São Luís. Muitas delas, o prefeito se gaba de ter reformado umas poucas, e dentro das 200, e aí eu quero trabalhar o critério da ineficiência, é totalmente ineficiente um governo que chega no ato da eleição dizendo que reformam menos da metade das escolas. Nós vamos contratar pedreiros, nós vamos contratar marceneiros, nós vamos contratar a mão de obra local do bairro que está desempregada em frentes e mutirões de trabalho para reformar essas 261 escolas. Tem recurso para isso, mais de 1 bilhão na área da educação. Tem como fazer isso sem deixar de cumprir os devidos acordos trabalhistas e sem comprometer a lei de responsabilidade fiscal. Segundo, apoiar o micro e pequeno empreendedorismo. Como eu tenho dito, maximizar o apoio aos microempreendedores, à microempresa, minimizar a burocracia. É onde está a principal geração de emprego hoje na cidade, no microempreendedorismo. Terceiro, agricultura familiar. Fazer o cinturão verde, como eu chamo, em torno da nossa ilha de São Luís, articulando com o tema do plano diretor, revisar o plano diretor, para que a nossa zona rural, de fato, volte a ser uma área produtora. Se você for nos dados do IBGE, nós não consumimos sequer um tomate por ano que a gente usa na nossa alimentação. Vem tudo de fora. Boa noite, candidata. Boa noite a todos. Candidata, apesar dos cuidados de trabalhos voltados para a violência contra a mulher serem de responsabilidade da Secretaria de Segurança Pública do Estado, a Prefeitura tem que dar apoio, né, para desenvolver esses trabalhos. Só que a gente sabe que a verba destinada para esse tipo de campanha ainda é muito baixa. E é muito trabalho. Então, eu queria saber como a senhora pretende melhorar essa situação e ajudar o maior número de mulheres possíveis a sair de lares e relacionamentos tóxicos e abusivos. A oportunidade do tempo para responder, para me apresentar como única mulher nessa disputa para a Prefeitura de São Luís, ressaltar a importância de representar a voz das mulheres. Quem cuida das pessoas, em regra, são as líderes das famílias, as mulheres. E esse é o meu papel aqui. A pergunta é extremamente interessante e a gente precisa falar das causas da violência para que a gente possa, de fato, assumir o compromisso de que as mulheres de São Luís estejam protegidas contra essa violência. O principal elemento causador da violência doméstica, que é o principal tipo de violência cometido contra as mulheres, é a falta de autonomia financeira. Então, a principal proposta, o nosso propósito principal, dentre as nossas prioridades, está criar um sistema amplo, uma rede de atendimento à mulher, que acompanhe as mulheres do planejamento familiar, ao pré-natal, ao parto, ao pós-parto, até deixar seus filhos na creche. E a nossa proposta é creche para todas as crianças de São Luís, de 0 a 3 anos. Um lugar digno para crianças possam ficar e as mães possam ir trabalhar. Essa é a principal forma de combate à violência contra a mulher. Temos também um plano que é prático, que tem recurso do governo federal e, infelizmente, a Prefeitura de São Luís negligencia. Já estamos de volta com o debate, hoje recebendo os candidatos à Prefeitura de São Luís.
Nós conversamos aqui durante o intervalo, você vai conferir neste momento as regras deste segundo bloco. Confira. No segundo bloco, 2 rodadas de confronto direto entre os candidatos, com tema livre, no formato de pergunta e resposta. A cada rodada de perguntas será feito um sorteio prévio, estabelecendo uma ordem entre os candidatos. O candidato sorteado irá escolher quem responderá seus questionamentos com o uso do tempo de 1 minuto e 30 segundos. O candidato escolhido terá o tempo de 3 minutos. E durante o intervalo nós conversamos todos aqui, entramos num acordo de que adicionaremos 1 minuto de réplica e 1 minuto de tréplica para os candidatos que vão fazer parte do embate. Então agora a gente vai sortear aqui o próximo candidato a começar a fazer as perguntas desse bloco. Candidata Flávia Alves. A senhora indica, por gentileza, quem a senhora vai perguntar. Tempo na tela, por gentileza. Bom, é muito importante a gente falar sobre a educação em São Luís. A educação básica e fundamental em São Luís também não tem sido uma prioridade do atual gestor. Muitas vezes a gente ouve falar de ar-condicionados em sala de aula que foram instalados no decorrer dessa gestão. Ar-condicionado é o básico. O importante é a gente falar sobre o projeto político-pedagógico, sobre como as crianças estão adquirindo as competências necessárias para mudar de ano, para passar de um ano para o outro. É falar de educação em tempo integral, para que as crianças sejam atendidas, além do ensino formal, mas também elas tenham o direito ao lazer saudável dentro de uma biblioteca, ao esporte dentro da escola. Então, existem várias temáticas da educação que a gente precisa enfrentar em São Luís. Precisamos falar sobre a educação inclusiva. E é nesse aspecto que eu gostaria de perguntar ao candidato Iglesio. Quais são suas propostas práticas para que as crianças de São Luís, que tenham condições atípicas e precisem de um atendimento especializado, de fato estejam inclusas em sala de aula e não apenas ocupando o espaço da sala de aula, que é uma realidade em São Luís? É preciso que a gente se concentre em ações práticas para que essas crianças tenham igualdade de oportunidade, porque os filhos e as mães atípicas precisam desse apoio. Tempo na tela, por favor. É uma questão que não é difícil de resolver, tendo em vista que os censos mais recentes, eles colocam a população atípica ali entre 0,6% e 0,9% da população. Então, o que falta realmente é estruturação, criação realmente de um departamento dentro da Secretaria Municipal de Educação, que tem recursos, que tem possibilidade de ampliar a sua fatia orçamentária para fazer gestão dessas pessoas. Não custa dizer nada que o atual prefeito ele não investiu absolutamente nada. No Fundo Municipal, por exemplo, de pessoa com deficiência, esse ano está zerado, tinha provisionado R$420 mil, ele gastou R$0 até o momento. Então, assim, hoje quem faz? Tem aproximadamente ali 40 cuidadoras mais ou menos nas escolas. Ele disse que colocou 800 estagiários de serviço social para resolver o problema. Veja só, o problema do prefeito Eduardo Braide vai ser resolvido em relação às crianças, à inclusão, com estagiários. É como se eu fosse secretário de saúde, prefeito da cidade, e dissesse, gente, vocês serão atendidos a partir de agora pelos estagiários do curso de medicina da UFMA, do SEUMA e da UNDB, da UEMA. Vão ser eles que vão ser responsáveis pelo seu cuidado, vão te operar, vão fazer sua cirurgia de apendicite. Você aceitaria? Não. Então, educação, doutora, é uma coisa muito séria, é foco da nossa prioridade. Eu sou um aficionado por educação, eu tenho orgulho de dizer que, por onde passei academicamente, fui sempre laureado como primeiro lugar em tudo que passei, graças a Deus ao esforço da minha mãe, minha mulher aqui que está me acompanhando, a Juliana, minha esposa, está acompanhando, ela sabe do meu esforço nas coisas que eu faço, e assim, incluir é uma premissa básica da minha vida, em todas as áreas, principalmente em relação à educação. Um investimento aí pequeno, nós estamos falando aí de investimento da ordem de R$20 milhões por ano, com certeza conseguiria resolver a questão dos cuidadores, da folha de cuidadores que prestam esse serviço necessário para as crianças atípicas e, infelizmente, é uma questão que ela ultrapassa o universo apenas da gestão pública. Os filhos das pessoas nas escolas privadas também
que têm autismo, que têm TDAH, elas são discriminadas pelas próprias direções. Isso aí acontece no crescimento, isso acontece no Maple Bear, isso é uma questão sistêmica. Nós ainda não conseguimos conviver com o diferente e incluir o diferente entre nós. O discurso, às vezes, é proselitista, ele é bonito, ele é político, mas ele não encontra respaldo na realidade, porque nós precisamos melhorar como pessoas, e isso que um prefeito da cidade precisa, de fato, fazer. Ele precisa inspirar as pessoas à superação, os funcionários da educação a incluir, mostrando que ele inclui também. Ele precisa fazer com que os professores queiram ir além, porque realmente ele também conquista as coisas no dia a dia, como nós conquistamos. E é isso que está faltando. Está faltando para a cidade um prefeito que inspire as pessoas, que inspire os professores, que traga os profissionais da educação para o lado, porque é possível fazer muito mais. Infelizmente, este prefeito não faz e não fará. Obrigada, candidato. Sua réplica, por favor. Candidato Iglesias, a questão da educação inclusiva ela é muito maior e muito mais importante do que os nossos desempenhos escolares no decorrer da nossa história. Nós precisamos enfrentar a formação de profissionais na rede pública para atender as crianças em condições atípicas e nas mais variadas condições. Precisamos, de fato, valorizar os tutores e cuidadores, o que não é uma realidade de São Luís. Fui procurada essa semana por uma cuidadora do município que me disse que ganha menos que um salário mínimo para atender o grupo de crianças atípicas da sala dela, sem nenhum apoio, sem nenhuma formação especializada para isso. O que nós vamos fazer é criar um grande centro de diagnóstico que vai funcionar dentro das escolas para as crianças, mas também fora das escolas para os adultos em condições atípicas. Não dá para a gente simplesmente falar aqui sobre o quanto é bonito incluir. É preciso diagnosticar e ter as devidas terapias para que essas crianças possam acompanhar o processo Obrigada, pedagógico. candidata. Candidata, 1 minuto. É por isso que esse candidato aqui sabe qual percentual da população que está incluso nisso aí. É por isso que esse candidato tem estudos prévios que mostram o custo anual desse tipo de intervenção tão necessária, porque, volto a dizer, de discurso, o universo e a política estão cheios. De ação, há realmente uma carência quase coletiva. Então, assim, há necessidade de elevar o padrão de ensino. Em relação a isso, eu aproveito aqui para vender meu... Veja bem, orçamento, a gente tem que pegar a peça orçamentária, saber exatamente examiná-la e ter estratégia para que o município não fique deficitário, cumpra a lei de responsabilidade fiscal, que é uma lei que está dentro de uma política neoliberal, na verdade, de tirar mais recursos do investimento social para garantir uma responsabilidade fiscal, mas tem que ser cumprida à medida que ela está dada aí. Essa lei nós podemos até articular com o conjunto de prefeitos de esquerda que vamos eleger nesse país e tentar debatê-la, mas dentro do contexto que ela está, nós precisamos respeitá-la. Então, primeira coisa, responsabilidade fiscal, sim. Segunda coisa, aumentar a possibilidade de arrecadação. De que maneira? IPTU progressivo. Quem ganha mais tem que pagar mais. Essa é uma questão de combater as desigualdades sociais. Fazer isso de forma justa, dando a possibilidade do contribuinte se defender, dando a possibilidade do contribuinte poder, de fato, provar se tem ou não os recursos, as áreas de imóveis, etc., que tem na cidade. Terceira coisa, o orçamento, ainda do ponto de vista das receitas, pode ser minimizado em algumas taxas em que a gente desonere, que a gente incentive, como eu falei, a micro e pequena empresa. Tirar taxas, alvarás que possam burocratizar o processo de oficialização dessas empresas. Por quê? Porque na medida que essas empresas estão gerando renda, a gente pode captar recursos para o orçamento através do ISS, que é o Imposto de Serviço. Quarta coisa, a gente precisa organizar o orçamento para que ele tenha transparência. O orçamento de São Luís, em torno de 5 bilhões, dos quais 3,7 é o que o prefeito efetivamente pode manipular, ele precisa ser colocado absolutamente transparente no portal da transparência do município sobre isso. Primeiro, o capitalismo não pode ser sustentável, Frank. Os grandes empreendimentos que nós temos aqui no estado do Maranhão são empreendimentos altamente poluidores. Eu cito a Vale, a Alumar e a Eneva. A Vale, que aumentou com a pelotização, a Alumar, com péssimas condições, aumentou a questão do alumínio, e isso tem gerado um problema ambiental seríssimo. Nós tivemos, inclusive, enfrentamento no plano diretor em relação a isso. O governo do estado, à época, que era comandado pelo Solidariedade, da companheira Flávia,
a partir do Simplício Araújo, era um defensor, né, de você avançar nesse processo. Inclusive, teve um documento da Secretaria de Indústria e Comércio, né, no antigo governo Flávio Dino, defendendo o plano diretor que retirava essa área de 30%, inclusive o Simplício Araújo desapropriou a área do Cajueiro para tirar várias comunidades dali, várias pessoas, para fazer um porto privado, né? Então, você precisa... A Secretaria de Meio Ambiente do Estado virou um balcão de negócio também das empresas, né? Você não tem acesso aos dados, aos licenciamentos ambientais, por isso que a gente vai ter, quando assumir a prefeitura, que rever todos os licenciamentos ambientais que foram aprovados, né? Tem a culpa também do IBAMA, porque faz o licenciamento da Eneva, que é carvão mineral, que é dióxido de enxofre. Nós chegamos aí a mais de 900 estados de emergência no ano passado. Isso é gravíssimo, né? O governo do estado, né, que o Iglesias é aliado, mas diz que não é, né? É aliado também do Duarte, né? Ele sumiu com os dados das estações de monitoramento do ar. Por quê? Porque foi denunciado. Você pela resolução CONAMA, só pode chegar em algumas estações a 40 microcúbicos de dióxido de enxofre por metro cúbico, né? E chegou em algumas estações a 9.000. Isso causa morte, né? Por isso que a gente está numa situação tão difícil. A CNBB, nós moramos numa cidade, né, onde a gente já discutiu aqui todos os problemas da educação, da saúde, da assistência social, do meio ambiente, mas é uma cidade rica, né? A quarta cidade mais rica do Nordeste, mas que você tem uma concentração de riqueza enorme, né? 41% apenas de toda a riqueza do PIB do município de São Luís fica para os trabalhadores, que são aqueles que geram a riqueza. 39% fica para um punhado de empresários que ganham muito dinheiro nessa cidade. 49 empresários ganham muito dinheiro nessa cidade, inclusive 40% da mão de obra está na mão dessas 49 empresas. E 80% das empresas têm apenas até 9 empregados. Então, você tem uma concentração de renda enorme. Então, você não investe no pequeno, no médio empresário, você tem os grandes empreendimentos, os bilionários, que exploram muito os trabalhadores. Eu cito o supermercado Mateus, né, que, inclusive, agora está tendo que pagar uma multa da Receita Federal, né, pelos seus investimentos. Inclusive, teve uma lei própria para o Mateus, e a gente vê os coitados dos trabalhadores e trabalhadoras do Mateus, mas as outras empresas também sofrendo na pele. Qual a solução em São Luís para a gente melhorar a vida da nossa população? Obrigada, candidato. Sua resposta? Bom, aproveitar a oportunidade, candidato Saulo, para lhe dizer que me preparei a vida inteira para chegar aqui. Sou advogada, pedagoga, especialista em direito ambiental, mestre em desenvolvimento regional e doutorando em desenvolvimento e meio ambiente. E lhe dizer que sobre meio ambiente, o nosso plano de governo traz propostas práticas: recuperação de áreas degradadas, monitoramento efetivo e transparente para que as indústrias, para que São Luís possa ter desenvolvimento aliado à sustentabilidade, colocando a sustentabilidade como prioridade, mas respeitando os princípios da prevenção, da precaução, mas sem deixar a população de São Luís sem emprego e renda. E dizer que sobre a questão de emprego e renda, a gente tem sim, no nosso plano de governo, propostas objetivas, como o estímulo à cadeia produtiva de São Luís, especialmente aquelas com que temos mais aptidão, as agroindústrias, que vão fazer uma conexão entre os demais municípios da Ilha de São Luís e a Ilha de São Luís. E como iremos fazer isso? Fazendo com que, da produção, a distribuição, a venda, a população de São Luís tenha apoio nessa cadeia produtiva. Na cadeia produtiva da pesca, na busca por empresas que de fato se instalem em São Luís e gerem empregos para as pessoas que vivem aqui. Empresas responsáveis ambientalmente, que passarão por um processo de licenciamento ambiental efetivo, com responsabilidade, mas que tragam emprego e renda para São Luís. Vamos investir no turismo. Vamos criar um grande centro turístico em São Luís, na Avenida Litorânea, que vai servir para atender
os turistas que precisam vir e ficar em São Luís, mas também servir como um grande centro de treinamento para as pessoas que vivem em São Luís e que podem ter empregos nesse setor, que é excelente para a geração de emprego e renda. Vamos também trabalhar para trazer para São Luís obras de infraestrutura do governo federal. Tem recurso, tem obra, tem o PAC para garantir o orçamento. Vamos trazer essas obras de saneamento básico, obras de habitação, para que as pessoas de São Luís estejam empregadas nela. E vamos articular para que os empregos que fiquem em São Luís sejam os empregos de todo o sistema, desde as vagas de diretoria, as vagas mais técnicas, mas que o povo de São Luís seja efetivamente empregado. É imprescindível aliar desenvolvimento econômico e qualidade de vida e meio ambiente ecologicamente sustentado. Não dá para a gente se distanciar. O povo precisa, as pessoas precisam de emprego hoje. Elas precisam ter alimentos na mesa hoje. E estimulando essa cadeia produtiva, tendo responsabilidade, treinando os jovens de São Luís, promovendo programas de estímulo ao primeiro emprego, é que a gente vai melhorar a qualidade de vida da população de São Luís. Candidato, por favor, sua réplica. Eu fiz uma pergunta sobre como mudar a situação econômica do município. Acabar com essa centralização de grandes empresas, contra 49 empresas aqui que controlam, né, a nossa população. Então, para isso, a gente vai ter que gerar trabalho e renda, tem que ter um grande plano de obras, né, com construção de escola, com obras de saneamento, para gerar trabalho. Hoje, os jovens de São Luís, apenas 9% dos jovens de 18 a 24 anos estão empregados, né? Então você tem uma situação de desigualdade imensa. Por isso que você tem que, quando assumir, fazer uma revisão desse plano diretor. A gente tem que retomar as áreas ambientais, as áreas de aquífero, que no plano diretor foram retiradas 2%. São Luís, pela Agência Nacional de Águas, pelo estudo, daqui a uma década não tem mais água, porque está tudo impermeabilizado. Assim a gente vai ter que garantir produção, garantir trabalho e também fazer concursos públicos, que é fundamental para a gente gerar. Bem, utilizar áreas livres para garantir moradias populares para essa população tão sofrida, ou você vai continuar utilizando o modelo privado de ocupar São Luís a partir da iniciativa privada. Eu vou gastar 10 segundos aqui para mandar um abraço para o Franklin Douglas, que todo debate ao final, quando eu falo tecnicamente, ele me elogia, que diz que ele gosta desse lado, né? Então ele vai dar até um sorrisinho maroto agora, deu um sorrisinho maroto, confirmando o que eu estou dizendo. Obrigado, Franklin. Não sou antivacina, sou contra a vacina de Covid de 0 a 6 anos, porque a Sociedade Australiana de Vacinação, ela mostra estudos que não vêem benefício. Então, tem mais risco que benefício, não coloque seu filho para vacinar. Em relação à qualidade do ar, preciso desfazer algumas coisas, porque assim, saiu um estudo há 2 semanas atrás mostrando a qualidade de ar nas capitais. São Luís tem 52 pontos de 1.000 pontos possíveis, ou seja, ele está no início da qualidade moderada, ou seja, risco apenas para quem tem uma eventual suscetibilidade a doenças respiratórias. Não causa câncer, a qualidade do ar que está, até porque câncer está relacionado derivado do tabaco, amianto e asbestose, que são as principais doenças que estão relacionadas à exposição ocupacional e do tabagismo em relação ao câncer. Portanto, uma informação que não prospera, não encontra subsídio na realidade. Déficit da moradia, o principal fator necessário aqui na cidade de São Luís é promover regularização fundiária. Tem 150 mil imóveis que precisam de regularização fundiária no município de São Luís. O prefeito de São Luís regularizou apenas 2.700, que dá menos de 2% da regularização. Isso é a principal política de emprego que pode ser realizada na cidade, inclusive por quê? Porque dá a propriedade à pessoa, a pessoa começa a colocar um negócio próprio lá dentro, vai no banco, pega dinheiro a juros baixos, investe no imóvel, investe no negócio, começa a partir dali a se tornar um empreendedor. Claro que precisa da prefeitura parceira para não fazer negócio errado, porque a maioria das empresas no Brasil falha. Por exemplo, restaurantes. Quando a gente abre um restaurante, 80% dos restaurantes estão fechados no primeiro ano. Então, assim, em relação a centro histórico, a gente tem que fazer alguns reparos na fala, porque o Saulo fala de desapropriação confundindo com expropriação. São institutos jurídicos diferentes. Desapropriação, ela precisa ser paga, você precisa pagar. Então, o município tem que ter uma previsão orçamentária para dizer quanto é que ele vai pagar ao proprietário do imóvel para fazê-lo, diferente de expropriar, que é retirar daquilo ali porque a pessoa é uma situação mais grave. Então, são institutos jurídicos separados. Além de médico, eu também sou advogado e entendo um pouquinho do negócio. Não tanto quanto gostaria, mas razoavelmente.
Custo do centro histórico é uma coisa importante. São um conjunto arquitetônico de 6 mil casarões, 4.500 são particulares. As pessoas deixaram seus casarões, o custo mínimo de uma reforma de um casarão de centro histórico é 1,5 milhão. A gente precisa perguntar quem vai querer assumir essa conta. O município consegue? Não consegue. Isso aí vai passar da casa de R$1 bilhão para fazer a revitalização. Então, só tem uma pessoa que consegue, um ente que é a iniciativa privada. Como é que se busca fazer isso aí? Com redução tributária a longo prazo, não como Edivaldo Holanda fez, que deu por 15 anos aproximadamente para empresas de tecnologia que irem para o centro histórico, onde não tem mobilidade, e esperar que alguém vai querer, depois de fazer um investimento de 1,5 milhão, 2 milhões, 3 milhões, reduzir tantinho de ISS, que infelizmente tem contabilidade criativa aí que as empresas fazem, infelizmente a sonegação tributária é grande. Então, eu falo a verdade com esse cabo rápido. Obrigada, candidato. Sua réplica, por favor. Acho que o Iglesias é advogado e médico, mas não está conhecendo muito a ciência. Como o Braide diz na propaganda dele, ar-condicionado, que não tem Wi-Fi, que você sabe, sobretudo, se você está fora do centro da cidade, está na periferia da cidade, são ônibus que quebram constantemente, que não têm acessibilidade, que não permite, de fato, um funcionamento digno de transporte. Segunda coisa, o VLT. O VLT é possível. Por exemplo, o VLT é um sistema de transporte altamente rentável, do ponto de vista de longo prazo. Infelizmente, o Castelo queimou em São Luís. Por quê? Porque ele fez um VLT de propaganda que saía do terminal da Praia Grande até o Cabão. Mero instrumento de propaganda, quando, na verdade, é um instrumento extremamente possível de ser feito. O que eu defendo é um VLT, e em 4 anos a gente pode fazer um projeto de estudo, a gente pode fazer um projeto de busca de financiamentos e a gente pode tentar começar a viabilizar. Prometer, além disso, é demagogia, é te enganar para ter o teu voto. O VLT que eu defendo é da Madre Deus até o Distrito Industrial, com parceria público-privada com as empresas do Distrito Industrial, que pode ser uma das formas de financiamento, com a apresentação do projeto junto ao BNDES, que pode ser outra forma de financiamento, e com recursos próprios. Em torno de 7 a 9 quilômetros entre a Madre Deus e o Distrito Industrial. Em torno de R$100 milhões que custa fazer 1 quilômetro de VLT. É uma saída possível para a área Itaquibacanga. Passe livre estudantil. Passe livre estudantil é viável. O Iglesias não teve coragem de criar a frente do não para fazer o debate. Nós criamos a frente do sim. Nós fomos para o TRE, cumprimos a lei e registramos a frente do sim. Covardia não vir para o debate na frente do não e dizer num debate que é contra e no outro que não é contra, que é a favor. Está mudando o voto porque você está se convencendo que o passe livre é viável e é possível. Seja no modelo de Fortaleza, que custa em torno de R$23 milhões, seja no modelo que nós defendemos para todos os estudantes, que pode chegar a quase R$423 milhões. Tem orçamento no município para isso. São 63 milhões na Secretaria Municipal de Transporte, mais recursos também na Secretaria Municipal de Educação, em torno de 100 milhões. Obrigada, candidato. Sua réplica, por favor. Gente, é um festival de número errado, que eu fico até constrangido, mas terminando eu mando para vocês, 991101412. O Braide pegou a cidade com 786 ônibus, deixou com 720. Isso aí. Reduziu a frota, não ligou o ar-condicionado. Aumentou o subsídio de R$1,5 milhão para R$7,5 milhões, R$90 milhões por ano. Né? Em relação ao VLT, concordo que é possível, só que a fonte disso aí é parceria de crédito, realmente. Pode ser BNDES, pode ser Caixa Econômica, macroprojetos. Quanto é que é o investimento? R$2 bilhões. Quanto é que é a amortização disso aí, num prazo de 20 anos? Quanto é que é a parcela? R$15.581.000, juros de 6% ao ano. Isso é completamente hoje acessível ao município para subsidiar uma tarifa aí de, no máximo, R$2, um custo operacional bem menor. Quando eu vejo o Franklin dizendo aqui que a secretaria tem 60 milhões de orçamento, eu fico até constrangido porque ela tem o dobro e vai passar para 140 no ano que vem. Então, assim, está na peça orçamentária, dá uma ligada, 99110-1412, telefone do Iglesias 28 há 10 anos e continuará sendo. Obrigada, assim. Candidato. Sua tréplica, por favor. 63 milhões é do Fundo Municipal de Transporte. A outra parte que ele está dizendo que é o dobro disso é para o custeio da própria secretaria. Se eu chego aqui e dou um número total, ele vai colocar, criticar e dizer ele está tirando dinheiro do salário dos servidores. Eu não vou fazer essa responsabilidade por você. Viu que ele não defendeu o passe livre, ele ficou calado nessa parte. Passe livre estudantil é viável. Volto a dizer, você vai ter 3 votos na urna, para prefeito, para vereador e para dizer o sim ao passe livre estudantil. Não se deixe enganar pelo discurso da extrema-direita, que agora está numa outra frente, dizendo que você, se votar o passe livre, vai perder o Bolsa Família. É mentira dessa extrema-direita mau caráter, que não quer que você tenha
Extrema-direita, mau caráter. Ele vestiu a carapuça porque quis. Então, é mentira dessa extrema-direita mau caráter que não quer dar direitos para você, dar oportunidade para você. Dos nossos potenciais, de toda uma diversidade de pessoas que construiu a história de São Luís. Então, a cultura precisa ser tratada com respeito. No nosso plano de governo, o principal ponto é a valorização da cultura local. Não só da cultura do ponto de vista das festas, mas, especialmente, da cultura que vive no dia a dia, dos centros de cultura. Vamos revitalizar os centros de cultura, os teatros de São Luís, vamos encontrar novos espaços para a expansão dessa manifestação cultural. Para a gente priorizar a cultura local, o plano é o seguinte: dentro das festividades de São Luís, privilegiar os artistas locais, fazendo com que eles, de fato, recebam seus cachês antes da preocupação com a cultura nacional ou internacional. Eu absolutamente não sou contra chamarmos para São Luís artistas de renome, desde que a cultura local esteja em primeiro plano, receba um valor digno, proporcional ao que às nossas manifestações culturais. Então, vamos sim pagar primeiro os nossos artistas, para depois falar de artistas internacionais ou nacionais. Vamos reformar e ampliar os centros culturais. Vamos investir no Centro Histórico de São Luís, não só na revitalização dos prédios, junto com a iniciativa privada, com os proprietários, incentivando, através da redução de impostos, que os casarões sejam reformados, mas também ocupar o Centro Histórico com cultura, ocupar o Centro Histórico com residências, para que quem viva ali cuide daquele espaço. Outra questão importantíssima na cultura é a gente levar para os espaços educacionais a cultura, para que as crianças de São Luís conheçam a nossa história, conheçam como é que se faz cultura no decorrer de uma existência esplendorosa da cultura, da literatura de São Luís. É cultura dentro dos colégios. Outro ponto importantíssimo que está destacado no nosso plano de governo é que a cultura precisa viver todos os dias, durante o ano inteiro. Então, vamos estimular a iniciativa privada a patrocinar as manifestações culturais de São Luís, para que durante todo o ano as atividades possam ensaiar, fazer suas músicas, seus adereços, tendo sobrevivência com base no patrocínio privado, como acontece no esporte e pode acontecer em São Luís através do Obrigada, incentivo candidata. fiscal. Candidato, por gentileza, a sua réplica. Arraial nos bairros, trazendo de volta, de fato, o carnaval de rua, trazendo a via sacra da Itaquibacanga, incentivando fortemente lá, mas também nos outros bairros. Feira do livro, não só centralizada nos locais da cidade, mas distribuída entre os bairros, como exemplo fez a área Itaquibacanga recentemente, a Feira do Livro da Periferia. Lei de incentivo para valer, Lei Paulo Gustavo sendo paga de forma transparente, não como o Braide fez, que até hoje deve. Escola de samba recebendo no Natal, não pode, tem que receber dentro do prazo. Escola do audiovisual, ali onde é o Cine Monte Castelo, a gente poder fazer uma escola do audiovisual maranhense. São Luís tem história nessa área, desde o Guarnicê de Cine Vídeo, Maranhão na Tela, tantos festivais que estão acontecendo. A cultura de São Luís é diversa, dá para gerar emprego a partir dela, desde que tenha gestão, que é o que falta na Prefeitura de São Luís. Peço o teu voto para o Frank 50 para a gente mudar isso. Obrigada, candidato. Sua réplica, candidata. Outro ponto importantíssimo, candidato Franklin, é o planejamento das festas e dos eventos culturais em São Luís. Nós não iremos mais admitir que simplesmente quando chegue perto das festas, São Luís tem São João, tem Carnaval, tem o aniversário da cidade todo ano, mas quando chega perto das festas, o prefeito chama, através de uma carta de chamamento, qualquer instituição para fazer acontecer os movimentos culturais de São Luís. Vamos fazer um amplo processo de licitação transparente, objetivo, para a gente repartir entre as empresas locais a missão de cuidar desses eventos culturais. Transparência é um problema grave em São Luís, estamos nos últimos lugares no portal de transparência. Por quê? Porque a escolha, tanto na cultura como em todos os outros equipamentos públicos de São Luís, não é planejar, não é fazer o básico bem feito, não é cumprir o que já se faz em toda a história da legislação com a transparência. Obrigada, candidata. Candidata, eu peço por gentileza que o senhor sente.
Você vai seguir perguntando, se tem direito a pergunta. Só ler uma notinha antes. O candidato Dr. Iglesio, do partido PRTB, pediu direito de resposta. O caso foi analisado pela nossa comissão aqui, que é formada por representantes da emissora, e esse pedido foi negado. Agora a senhora, por gentileza, segue perguntando para o Saulo. Candidato Saulo. Candidato, eu tenho uma preocupação muito grande com os relatos que tenho ouvido em São Luís sobre a questão da segurança pública. E me preocupa muito mais quando eu ouço o atual gestor do município dizer que isso não é problema do município. De fato, as repartições constitucionais colocam a questão da segurança pública a cargo da Polícia Militar, da Polícia Civil, mas a evolução das questões urbanísticas de segurança levam a responsabilidade também para a Prefeitura de São Luís. Inclusive, a Guarda Municipal tem a sua principal norma, dizendo que é a atribuição dos agentes da Guarda prevenir o crime, a criminalidade e cuidar para que a ordem pública seja respeitada. Mas parece que ninguém quer assumir o compromisso com isso, jogando para outros entes a responsabilidade. Na verdade, todos nós que queremos ser gestores públicos, precisamos cuidar da segurança pública. Quantas mulheres não sofrem violência dentro do transporte público de São Luís e alguém vem me dizer que não é responsabilidade do gestor municipal? Eu não posso me calar diante disso. Temos que ter propostas objetivas para que a Guarda Municipal seja uma aliada no processo de segurança pública. Então, eu queria saber quais são as suas propostas para que o município de São Luís também enfrente a questão da segurança. Primeiro, Só um minutinho, candidato. Tempo na tela. Agora. Nós somos contrário à forma de segurança repressiva, que infelizmente é utilizada nas periferias da cidade de São Luís. São Luís mata mais preto e pardo 14 vezes mais do que branco. Então você tem um processo de repressão. Nós somos... Já estamos de volta com o nosso debate. Hoje recebemos os candidatos à Prefeitura de São Luís e chegamos ao nosso último bloco, que é reservado às considerações finais de cada candidato. Nós fizemos um sorteio aqui durante o intervalo e neste bloco cada candidato terá 2 minutos para fazer suas considerações. A ordem já foi decidida, como disse antes, fizemos o sorteio durante o intervalo e agora nós vamos começar essa nova rodada e última rodada. De acordo com o sorteio que fizemos, quem inicia essa última rodada com as considerações finais é o candidato Dr. Iglesio. Candidato, por gentileza, o senhor tem 2 minutos. Boa noite a você que me assiste agora. Primeiro eu quero agradecer a presença desses corajosos aqui, que mesmo divergindo ideologicamente de maneira brutal, não faltaram praticamente nenhum debate. A doutora Flávia teve um na CNBB porque motivos de estudo ela precisou apresentar a tese dela. Mas foram pessoas que foram dignas, não faltaram nenhum. A pessoa tem que ter coerência. O Duarte, quando veio num debate, ficou o debate todinho dizendo que Braide era fujão. Quando o Braide não vem e ele não está num ambiente protegido ali pelo TV Mirante, pelos recursos do Estado ali ao redor, ele foge, porque tem medo de fazer um debate sério sobre as propostas mirabolantes dele. O Braide conseguiu aí comprar a Quest para me tirar, até o momento, do debate da Mirante, do debate final. Então, quero agradecer a esta emissora, a Record, a TV Cidade, pela oportunidade de ter chamado todos nós aqui para falarmos sobre a cidade e as melhores propostas. Fica muito claro, assim, que tem um desejo dentro do meu coração, que minha esposa está aqui, ela sabe o quanto eu quero ser prefeito dessa cidade. E eu digo a você com absoluta certeza, eu vou ser prefeito de São Luís. Pode ser nessa eleição? Pode. Pode ser na outra? Pode. Pode ser na próxima? Eu só vou desistir no momento que eu conseguir. Porque de mais longe eu já vim. Então eu digo a você, nunca desista. Eu estou aqui por não desistir de um monte de coisa. Tive uma infância terrivelmente assustadora. E graças a mão firme da minha mãe, consegui hoje ser um deputado, um médico, um advogado, uma pessoa que faz medicina por amor dentro do SUS, que tem a advocacia agora como uma atividade também defendendo aí pessoas que são vulneráveis, sempre prestando assistência. Tem informação, vontade de trabalhar, vontade para fazer o que a cidade precisa fazer, mexer nas alavancas que vão fazer São Luís crescer. Não acho que o prefeito não fez nada, mas tenho certeza absoluta que posso fazer muito mais. É só comparar os currículos. Qualquer dúvida que você tenha, meu telefone 991 10 14 12 e o meu número 28 nesta eleição.
conto com o teu voto e, acima de tudo, com o teu apoio. Obrigada, candidato. Seguimos com a candidata Flávia. 2 minutos, candidata. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de mais uma vez debater São Luís. Gostaria de dizer que, de fato, é muito decepcionante não poder debater com todos os candidatos. Não tive a oportunidade nenhuma vez nessa eleição de perguntar para o prefeito Eduardo Braide por que as aulas nas escolas municipais em 2024 só iniciaram em abril. Por que a saúde pública continua com essa fila que as pessoas são humilhadas para conseguir uma consulta. Também gostaria de estar debatendo com os demais candidatos que não estão aqui. Aqueles que se dizem candidatos que querem São Luís melhor, mas que não têm a altivez de criticar o que o governo do estado do Maranhão tem feito com a saúde e com a educação. Então eu estou aqui. Eu sou Flávia Alves, a única mulher nessa disputa. Eu quis e falei aqui sobre saúde, sobre educação, sobre a importância da proteção prática do meio ambiente, mas também do desenvolvimento, da geração de emprego e renda. É preciso acreditar que dá para melhorar São Luís, que os problemas históricos dessa cidade não foram enfrentados por uma falta de decisão política, por uma falta de priorização da vida daqueles que mais precisam. Eu estou aqui pela educação de qualidade, para garantir igualdade de oportunidades para filhos de ricos e pobres. E isso só será feito através da educação. Uma educação que, sim, pense num projeto pedagógico, pense na competência das crianças que estão saindo de um ano para o outro. E é por isso que, como única mulher, eu digo para vocês, apostem no segundo turno de uma mulher com um homem, com o mesmo tempo de televisão, com as mesmas oportunidades de falar sobre as suas propostas, para que São Luís possa, de fato, sonhar em ter dias melhores. Eu sou Flávia Alves, meu número é 77 e a decisão está nas urnas. Eu acredito, nós vamos juntos mudar São Luís. Obrigada, candidata. Agora, candidato Franklin, por favor, 2 minutos. Queria ter tratado aqui ainda das feiras. Falar da situação da Feira do São Francisco, que a reforma não foi bem feita, do Anjo da Guarda, que a reforma nunca foi feita, da Vila Embratel, do Mercado Central, que vão desalojar os feirantes por 3 anos para fazer uma reforma, vai ficar lá do lado do Mercado do Peixe. Lembra da falsa polarização? O Braide não conseguiu, em 4 anos, reformar o Mercado Central. O Duarte não pode prometer isso porque o Mercado do Peixe, o governo do estado que o apoia, e há 8 anos não consegue entregar o Mercado do Peixe. Queria ter falado da Feira da Liberdade, também situação difícil, da Coab, a Feira da Cidade Operária, por onde eu também passei, vou revisitar todas essas feiras amanhã, também totalmente desamparada, da Vila Palmeira, Feira da Vila Palmeira também abandonada. Queria ter falado ainda das opressões, te informar que no orçamento de São Luís, a palavra negro não aparece nenhuma vez. Não tem recurso para o combate ao racismo. A palavra LGBT não aparece nenhuma vez. Não tem recurso na prefeitura para o combate à LGBTfobia. A palavra mulher só aparece uma vez no programa de combate à violência da mulher, com menos de R$500 mil, 489. Como a minha vice, a Aline, denunciou no programa eleitoral, e ao contrário dos outros candidatos, eu não escondo a minha vice no programa eleitoral, ela denunciou, não tem dinheiro para o combate à violência contra a mulher. É menos da metade dos dinheiros que circulam nos crios vermelhos da cidade. Queria ter falado ainda da juventude, a juventude que precisa de estágio, a juventude universitária que precisa de formação de trainee, precisa de políticas públicas para ela. Não deu, mas espero ter deixado a mensagem principal. Combater o fascismo, combater a extrema-direita, eleger vereadores do PSOL que possam travar essa luta dentro da Câmara de Vereadores e, sobretudo, votar no passe livre estudantil na urna eletrônica. E Frank, 50. Obrigada, candidato. Candidato Saulo, 2 minutos. Eu queria agradecer a Record. Infelizmente, vamos ter um debate no dia 3 de outubro e vamos ser excluídos desse debate. Inclusive, fizemos um documento, mas para pedir que todos os candidatos participassem, infelizmente, nenhum dos 3 candidatos aqui quiseram assinar esse documento. Nem a Flávia, nem o Franklin, nem o Iglesio, nem o Duarte, nem o Braide. Com todas as diferenças que eu tenho, apenas o Wellington e o Fábio Câmara assinaram esse processo democrático, né, que é importante, como está sendo feito aqui na TV Cidade. Queria fazer uma outra denúncia.
do prefeito Braide. O prefeito Braide retirou o salário de 2 companheiras que são candidatas, né? Porque são dirigentes do Sindeducação. Da companheira Esther, do meu partido, que é do Coletivo das Pretas, e da companheira Ana Paula, que é do PSOL. Estão sem salário, apesar da lei garantir que as pessoas, os dirigentes sindicais e os servidores possam concorrer na eleição e garantir o seu salário. Ele tirou o salário dessas 2 companheiras. Então, a denúncia contra o prefeito Braide. E aqui, né, nós mostramos nossas diferenças, citamos aqui alguns partidos que também estiveram junto, como Solidariedade em relação ao plano diretor, que foi um dos mentores do plano diretor da cidade de São Luís. Discordei aqui também do companheiro Frank, em relação a parcerias público-privada e a questão da estatização do sistema, e o Iglesio, né, que é um candidato da extrema-direita, apesar dele não se colocar como extrema-direita, mas o Bolsonaro é da extrema-direita, né, por matar pessoas durante a pandemia, por roubar joias, por tentar um golpe, né, e por ser um negacionista. Então, você que concorda aí com o PSTU, vamos votar no dia 6 de outubro, 16, Saulo Arcângelo e Jaciara Castro, Coletivo das Pretas e Jairo Mesquita. Obrigada, candidato. Chegamos ao fim deste debate do Grupo Cidade de Comunicação à Prefeitura de São Luís. Eu agradeço a sua companhia, não esqueça de votar consciente. Agradeço também a presença dos candidatos, da candidata. Boa sorte. Eleições 2024, o voto na Record.